O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, os sons de instrumentos de hoje são muito diversos, não é? Hoje nós temos aqui um teclado aqui, por exemplo, que tem, sei lá, milhares de sons, nem sei quantos sons tem esse teclado, mas é muita coisa, não é? E na época lá de Davi não tinha todos esses sons, mas tinha alguns que até hoje os clássicos são utilizados, não é? Nós temos aqui algumas cordas, mas quando a gente vai para uma orquestra, uma grande orquestra, tem ali vários instrumentos, várias classes de instrumentos, e alguns deles são considerados instrumentos negnotes, ou instrumentos de cordas, que é o que está escrito nesse salmo. Veja aí no título dele: Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Então, um salmo feito para cantar com cordas, com instrumentos de cordas. O salmista não diz exatamente aqui qual que é o contexto que ele vive, não é? Como nós vimos no Salmo 3. O Salmo 3 deixa claro lá: fugia de Absalão, seu filho. Já no Salmo 4, não fala exatamente qual é o contexto, mas ele é bem próximo ao Salmo 3 e tem uma estrutura um pouco parecida também. Então, o cenário não pode ser exatamente o mesmo, não deve ser exatamente o mesmo, mas está conectado à situação em que os homens continuam pressionando os santos de Deus. Nós vemos aqui nesse salmo que o salmista ele se dirige primeiramente a Deus. Ele fala assim: responde-me quando clamo, ó Deus, Deus que me faz justiça. Então ele está se dirigindo ao Senhor. Ele fala: livra-me da minha angústia, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida, ouve a minha oração, Senhor. E até aqui ele estava se dirigindo a Deus, e agora ele muda o foco da fala dele ou do canto dele. Ele fala com os homens: ó homens poderosos, até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando vocês amarão as ilusões? Vão continuar seguindo a mentira, buscando a mentira? E ele fala mais: estejam certos disso, a saber que o Senhor separa o piedoso para si. O Senhor separa aquele que é fiel, o piedoso, para si. O Senhor responderá quando eu clamar. Ou seja, eu sou um dos piedosos. O Senhor me responderá. Eu vou clamar e Ele vai responder. Ele diz mais: não pequem. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Então, quando estiver irado, não pequeis. Mas quando forem para a cama, então, ao deitar, reflitem sobre isso, e durante a noite permaneçam em silêncio, sossegai o coração, e não pequem. Ofereçam sacrifícios que são exigidos, sacrifícios de justiça, confiem no Senhor. O salmista continua: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? É uma pergunta. Ó Senhor. Agora ele volta para o Senhor. Então, até aqui, ele estava ainda falando com os homens, se dirigindo com os homens, para os homens, mas ele começa a fazer uma transição suave aqui. Agora ele fala com o Senhor: ó Senhor, resplandeça a luz do teu rosto sobre nós. Ele volta-se para o Senhor e fala: tu me deste alegria maior do que a alegria deles, daqueles que têm vinho, cereal em abundância. A minha alegria é maior que a deles. E em paz me deito, logo pego no sono, pois somente tu, Senhor, só o Senhor me faz repousar seguro, repousar em segurança. Caros irmãos, a confiança do santo em momentos de angústia está no Senhor. Essa é a proposição. A confiança do santo em momentos de angústia está no Senhor. E que aspectos nós podemos ver dessa confiança no Senhor nesse salmo? Primeiro deles, a confiança de que Deus ouve o clamor. Vamos dizer? A confiança de que Deus ouve o nosso clamor.
Vamos ler o versículo 1 juntos? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja que interessante, Davi confia no Senhor. Por isso que ele busca o Senhor e fala dessa forma: responde-me, Deus. Quando eu clamo, responda-me. Ele confia no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que Deus responde. A oração dele não é vã, não é jogada ali ao acaso. Mas ele sabe que Deus responde. E ele fala assim: ó Deus da minha justiça. Vamos dizer juntos isso? Ó Deus da minha justiça. É um termo que é usado aqui especialmente. Em toda a Bíblia a gente vê esse termo usado aqui. E Spurgeon diz que esse ó Deus da minha justiça significa que tu és o autor, é a testemunha, tu és o mantenedor, tu és o juiz, tu és o recompensador da minha justiça. Ah, que maravilha! Que maravilha! E é por isso que a salmista apela ao Senhor, pelas causas, calúnias, julgamentos severos dos homens. O salmista se volta para o Senhor, pois o Senhor é que mantém, é a testemunha, é o Senhor que é o justo juiz, é o Deus da minha justiça. Ele recompensa aqueles que estão nele. Ele faz o que é justo, o que é correto. Não tem sobra, não tem excesso, ele faz exatamente o que tem que ser feito, da forma perfeita. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Davi, esse é o seu Deus. Spurgeon diz que, nesse apelo aqui, sabedoria que devemos imitar, é a sabedoria que devemos imitar e sempre usar em nossas demandas. Ele diz que devemos olhar isso aqui e buscar dessa forma, imitar como Davi buscava a justiça de Deus. Ele comenta assim: não devemos buscar os insignificantes tribunais da opinião humana, mas devemos recorrer ao Tribunal Supremo do Senhor. Ah, que maravilha, meus irmãos. O Deus que ouve e alivia, nos abençoa. Significa que Ele traz alento em momentos de dificuldade. Significa que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Então Davi pede: Senhor, esteja comigo, não pela minha força, não pelo meu mérito, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, meu Deus, esteja comigo. Ele clama: ouça a minha oração, e Deus ouve, Deus responde. Ele sabe que ele não é como os deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Esse é um Deus que responde, Criador de todas as coisas. Assim também somos nós, assim também enxergamos nós, assim também é o crente, meu irmão. O crente que confia no Senhor, pois Deus não está distante de nós. Deus não está distante. Talvez a gente olhe para a Bíblia e fale assim: não, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus, ele estava próximo de Deus, não é? Meus irmãos, Deus está próximo de você, está próximo de nós, de cada um de nós. Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é assim? Então, Ele está conosco. Ele responde às nossas orações. Nós temos aqui a SAF marcando tantas reuniões de oração, tantos encontros, tantos grupos de oração durante a semana. Não é em vão. A oração que nós fizemos ontem na casa da Clara não foi em vão. Todos que estiveram lá foram tocados pelo Senhor. E o Senhor ouviu os nossos clamores, chegaram no trono diante dEle. E nós, assim como Davi, clamamos pela misericórdia de Deus, pois as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Elas são a causa de não sermos consumidos. Assim diz em Lamentação 3:22. Clamamos ao Senhor, a esse Deus maravilhoso. Também vemos Paulo, também levou a sua confiança ao Senhor. Veja 2 Coríntios 1:9, diz assim: já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos.
Meus irmãos, Deus continua a nos livrar dia após dia na nossa caminhada. Nós confiamos nele, a confiança do crente está no Senhor que ouve o nosso clamor. Em segundo lugar, continuando, é a confiança de que Deus separou o piedoso para si. Vamos dizer isso? A confiança de que Deus separou o piedoso para si. Vamos ler o versículo 2 juntos. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Versículo 3. Sabem, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, a gente vê aqui no início desse versículo que Davi começa falando para Deus, mas agora ele muda o seu foco e se dirige aos homens. E ele fala assim: ó homens, ou melhor, ó filhos dos homens. No original a gente enxerga aqui que ele fala filho ou filhos dos homens, que significa homens grandes, homens fortes, poderosos. Tanto que uma tradução, me parece que NVI ou NVT, ele fala poderosos, ó poderosos. Então ele está dirigindo agora aos filhos dos homens, eu vou chamar de filhos dos homens. E ele pergunta: até quando vocês buscarão o meu vexame? Até quando vocês querem me destruir com as mentiras? Ele confronta com coragem aqui, não é, irmãos? Ele é corajoso na sua colocação. Ele fala: vocês fazem mentiras, vocês são caluniadores, a vaidade está no coração de vocês. Até quando isso vai continuar? Vocês criam difamações para que o meu nome seja desonrado, para que eu passe vergonha. Até quando isso vai acontecer? Ele pergunta. E ele já vem logo com um recado depois dessa pergunta. Ele fala assim: saibam vocês que Deus separou para si o piedoso. Meus irmãos. Veja que ele coloca assim: até quando vocês vão continuar caluniando, falando mentiras, agindo de forma injusta? Saibam de uma coisa: Deus separou para si aquele que é piedoso. Spurgeon comenta assim: a saber, o fato de que os justos são escolhidos de Deus e por graça distintiva foram reservados e separados dentre os homens. Que verdade difícil do não regenerado entender. O não regenerado não vai entender e não vai querer entender isso. Deus separou um povo para si. O piedoso aqui, essa palavra piedoso, Hassid, também pode ser traduzido como santo, como separado. A Bíblia de Genebra diz que o termo se refere a todos os que estão em aliança com Deus. Aleluia. Todos aqueles que o Senhor separou, que estão em aliança com Ele. Então veja que Davi continua aqui, ele recomenda que mesmo que eles se irem por causa da realidade da vida, eles não deveriam pecar. Então Davi coloca uma situação que, olha, Deus separou um povo para si. Agora vocês não fiquem irados com isso, não. Se ficar, não pequem. Se ficar, não pequem. Versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Essa é uma palavra difícil também para o justo seguir, não é? Para o ímpio. Difícil para o ímpio seguir. Irais e não pequeis. Normalmente, é difícil até para o santo, né? Quando ira, não é? Tem gente rindo aí já, dando uma risadinha. Então, parece que Davi aqui nesse versículo 4, ele estava se dirigindo aos filhos dos homens, né? Os poderosos, mas é como se ele desse uma olhadinha para os santos também, né? Vocês também, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Serve também para o piedoso essa palavra. Antes de fazer o erro, vá para a cama, sossegue a sua alma. Fique tranquilo. Descanse, pense bem. Então, versículo 4, versículo 5, ele, de uma certa forma, ainda se dirigindo aos poderosos, aos filhos dos homens, mas incluindo também os santos, pois os dois versículos servem também para os santos. Veja o versículo 5, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então, no lugar de pecar, os homens devem fazer o quê?
sacrifício de justiça. Lá no passado, no Velho Testamento, levar um animal, não é isso? E sacrificar. Mas Spurgeon comenta aqui que é como se fosse o pleno evangelho agora. Então, a gente trazendo isso para agora, para os dias de hoje. Lá significava, leve o sacrifício de justiça, leve um carneiro, leve uma pomba, sacrifique. Agora, trazendo para o Novo Testamento, nós entendemos que os sacrifícios de justiça foram feitos em Cristo. Então, Spurgeon comenta, pecadores, recorram ao sacrifício do Calvário. Coloquem ali a sua confiança. Coloquem ali a sua crença. Porque aquele que morreu pelos homens é o Senhor Jeová. Não foi o Cordeiro, não é o Cordeiro que vai salvar. É o Cordeiro Santo de Deus. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito dele. Então nós trazemos para os nossos dias e vemos que Deus separou, então, assim como fala aqui, o Senhor tem os seus, continua separado, continua ainda o Senhor tendo os seus santos, um povo para o servir aqui na terra. Veja o que diz João 15,16. Jesus falando com os discípulos, diz assim, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Mesmo que os homens maus continuem a fazer suas maldades, o santo então procura o fruto de justiça, porque ele foi separado pelo Senhor para bons frutos. Para bons frutos. E nisso se vê uma diferença clara do que não é santo e do que é santo. Olha os frutos. Veja os frutos. O santo dá o fruto e ele é guardado pelo Senhor, que também o ouve em todas as suas petições. Deus não está longe de nós, não está surdo, pelo contrário, Ele está do nosso lado. E a justiça do Senhor será feita, Davi sabe disso, e o crente também sabe que a justiça do Senhor será feita. Continuando, meus irmãos, em terceiro lugar, confiança de que o piedoso está seguro. Vamos dizer isso? Confiança de que o piedoso está seguro. O versículo 16, então, parece uma transição dessa fala de Spurgeon. Ele falou para os homens poderosos, ele também incluiu ali agora os santos, e ele faz uma transição no versículo 6, no final do versículo 6, voltando-se a falar para Deus. Veja, vamos ler o versículo 6 juntos. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha que interessante. Então ele estava ainda falando para os homens, e agora ele se volta para o Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Tem muitos dentre nós, dentre vocês, no mundo, que estão perguntando onde está o bem, onde está o que é bom. E ele volta-se para o Senhor, Senhor, levanta o seu rosto sobre nós. Que a tua luz brilhe sobre nós. Quem poderá trazer o bem? Não é assim que a gente pergunta? Quem poderá fazer o bem? Ou mesmo quem pode ensinar realmente o que é bom, o que é verdadeiro? Muitos dos filhos dos homens têm essa dúvida. Alguns hoje em dia até não acreditam que há mais o bem, não é? De fato, nós vemos uma ideologia muito perversa no nosso dia, que é dizer que não existe uma verdade absoluta. Então, se não existe uma verdade absoluta, não existe o bem, não é? Porque cada um tem a sua verdade, então o que é bom para um não é bom para o outro. Então não existe o bem. Então essa pergunta ecoa nos nossos dias: quem poderá trazer o bem? Quem poderá fazer o bem? Ou mesmo quem pode ensinar realmente o que é bom? No mundo que Davi vivia também tinha essa situação. Mas aos santos, dar-se-á o conhecimento do bem. Essa expressão aqui de conhecer o bem, é uma expressão profunda que mostra o pleno ensino, ou que mostra a realização efetiva do que é bom. Por isso Davi logo se volta para o Senhor. Quem poderá fazer o bem? Ele já olha para Deus. Porque aqui, entre nós, não tem condição. Senhor,
Olha para nós, derrama sobre nós, joga a tua luz sobre nós, brilha o teu rosto, brilha sobre nós o teu rosto, Deus. Ele cita aqui um pouco da oração, da bênção araônica, né? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A Bíblia de Genebra comenta que é um retrato vívido de Deus olhando, mas olhando favoravelmente para aqueles que o adoram, para os seus adoradores. Quanto mais próxima a pessoa estiver de Deus, mais brilha a luz, mais bênçãos ela recebe, mais próxima do Senhor, mais próspera ela é. Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Quando o Senhor nos leva a conhecer o seu rosto, nos aproxima da luz, a sua luz nos mostra a verdade, nos mostra o bem, e nós vimos muito isso no Salmo 119, da luz do Senhor. O salmista também vem aqui mostrando, então, essa proximidade com o Senhor, e ele vem mostrando essa alegria de estar com o Senhor. Isso lhe dá segurança. O versículo 7 diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Vamos dizer isso? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Agora fala isso olhando para o seu irmão e sorrindo, não é? Porque é alegria. Então, mais alegria me puseste no coração. No coração e no rosto também. Tem o cântico que a gente tem aqui, o Salmo 126, né? Aí tem uma risadazinha no meio dele lá. Não sei se os irmãos perceberam, alguns percebem, né? Depois preste atenção. O Senhor coloca então alegria no nosso coração, mais do que a alegria deles. Deles quem? Do povo que está aí, daqueles que se preocupam só com as coisas daqui, daqueles que prosperam aqui, veja. Mesmo que eles tenham fartura de cereal, de vinho. E é interessante a gente olhar o Instagram e as fotos, né, do Instagram, do Facebook. O Facebook já está, né, deixando de ser usado aí pelos irmãos, né? Mas as pessoas gostam de colocar só as coisas boas, parecem, né? Só o sucesso, entre aspas. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria que eles estão mostrando aí, dessa picanha toda. Toda essa prosperidade que eles têm. Aleluia. A alegria do Senhor é verdadeira, meus irmãos. É eterna. Ela não é só aqui. Ela começa aqui. Quando a pessoa converte, ela vai até o final. Porque o Senhor está nos levando para a glória. A alegria do coração do piedoso está além das circunstâncias. As circunstâncias podem ser boas, podem ser ruins. Ele vai se mostrar alegre, porque ele está com o Senhor. É a alegria da presença de Deus que está em todas as situações. Aleluia. Podemos confiar. Davi confiava e nós também. Alegremente ele confiava no Senhor. E também ele se sentia seguro não só nos momentos difíceis, mas até em momentos que ele estivesse mais, vamos dizer assim, vulnerável. Não é? Vamos ler o versículo 8 juntos? Nós conhecemos o versículo 8. Leiamos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Veja que Davi já tinha falado um pouco sobre isso no salmo anterior. Versículo 5 fala assim: deito-me e pego no sono. Capítulo 3, Salmo 3. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então agora ele volta a colocar isso. Olha, eu deito, me pego no sono rapidamente, logo. Porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Que bênção. E veja que ele poderia estar numa situação como ele esteve várias vezes, não é? Fugindo, por exemplo, de Saul, ou fugindo de Absalão. E não tinha um avião para pegar, vou fugir, vou lá para a Europa, não. Ele saía fugindo nos desertos, nas cavernas, não é? E o que acontece? Onde que ele dormia? Não tinha hotel 5 estrelas para ele dormir. Hotel de 1 milhão por mês, por dia, de diária. Tinha era caverna. Tinha era o mato ali. Então, ele estava vulnerável, totalmente vulnerável.
A gente vê isso inverso quando ele se encontra com Saul, e Saul estava dormindo, ele chegou tão perto de Saul que poderia matá-lo, né? Imagina, ele também dormia assim, fugindo. Mas ele ora dessa forma: deito-me e pego no sono, logo. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Por quê? Só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então ele não confiava nos homens que estavam com ele ali, não era a segurança que estava com ele. Ele não confiava na cerca elétrica, nas portas trancadas. Ele não confiava na segurança armada. Ele confiava em Deus, porque ele diz aqui: só tu, só tu. Somente o Senhor nos faz repousar seguros. O seu sono era rápido, era tranquilo, pois a confiança vinha do Senhor. Hoje também, irmãos, o crente pode dormir tranquilo, o crente dorme tranquilo. A confiança está em Deus. As preocupações da noite não podem abater o crente. A despeito das dificuldades do dia, a despeito do terror noturno, a gente enxerga um terror noturno muito forte hoje. A gente enxerga a violência também durante a noite. Contudo, Deus está contigo, Deus está com o seu povo. Veja o que aconteceu com Jesus quando ele estava no barco. E estava uma tempestade terrível e os discípulos estavam... E agora? Vai tombar esse barco. E o que Jesus estava fazendo? Que segurança, que tranquilidade. E eles não entendiam, né? Marcos 4,38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertavam e disseram: mestre, não te importa que pereçamos, mestre, nós vamos perecer. Ah, meus irmãos, Jesus está conosco. Podemos ficar tranquilos, o crente fica tranquilo, a segurança está em Deus. A obra de Jesus na cruz não foi apenas para parar com a tempestade no barco, mas morrendo na cruz, Jesus apaziguou a nossa tempestade interna, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa luta contra o pecado. Jesus mudou a nossa vida, nos deu tranquilidade. Por isso dormimos tranquilo, por isso temos segurança, por isso andamos como Davi, porque ele sabe que o piedoso está seguro e nós também sabemos que o piedoso está seguro. Concluindo, meus irmãos, o crente tem confiança no Senhor, pois ele tem certeza que Deus ouve o seu clamor. Ele sabe que ele é separado do mundo para servir a Deus. Ele é santo, separado. Ele está seguro, pois Jesus é o seu Salvador. Aleluia. Então, como veremos algumas aplicações para a nossa vida? Viveremos, em primeiro lugar, olhando para o Senhor. Resplandeça o Senhor, seu rosto sobre nós. Olhamos para o Senhor. Em dificuldades da vida, o que você vai fazer? Olhar para o Senhor. Não faça como Pedro, que olhou para as águas, começou a afundar, olhou para o mar, para as ondas. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Siga olhando para Cristo. O nosso alvo é Cristo. Onde Cristo se revela, há satisfação na mais escassa porção. Sem Cristo há vazio no mais abundante porção, diz Alexander Grossen. Olhamos para Cristo. É lá que está o preenchimento completo da nossa alma. É em Jesus. Confie na ação do Senhor Jesus. Olhe para Ele. Olhe para a sua palavra, siga a sua palavra, que ela brilhe em nós. Spurgeon diz que o verdadeiro crente é um homem de natureza muito diferente. O rosto não é voltado para baixo, como os animais, mas para cima, como os anjos. Não bebe das poças barrentas de Mamon, mas da fonte que vem de cima, da vida eterna. A luz do semblante de Deus lhe basta. Estes são as suas riquezas, honra, saúde, ambição, comodidade, tudo em Deus. Deles essas coisas, e Ele não vai precisar mais nada, só do Senhor. Nós precisamos só do Senhor. Alegria indizível enche o nosso coração e nos enche de glória. Olhemos para o Senhor, meus irmãos. Busquemos o Senhor. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos confiando na justiça divina.
A justiça de Deus, Ele é o Deus da nossa justiça. A justiça de Cristo na cruz, meus irmãos, foi perfeita. A partir da sua redenção, nós não temos mais o que temer. Porque qual seria o nosso maior temor? O nosso maior temor é a morte eterna. Mas o Senhor nos livrou, nos deu vida eterna. O que nós podemos temer então? Temer os homens? Seria uma fraqueza nossa? Pois o máximo que os filhos dos homens podem fazer é tirar a nossa vida aqui na terra. E se eles fizerem isso, nós imediatamente estaremos com o Senhor. O que vamos temer? Vamos temer, vamos confiar em Cristo, esperando na justiça dele, seja quais forem as circunstâncias, quando tudo parece estar perdido, confiemos na justiça do Senhor. Ele age em todo esse mundo e controla tudo no seu plano eterno. Como viveremos, meus irmãos? Em terceiro lugar, viveremos descansando no Senhor. Durma tranquilo. Fique tranquilo. O Senhor trabalha por aqueles que nele confiam. Aleluia. O salmista diz: só o Senhor me faz repousar seguro. Fique seguro no Senhor. Acalme o seu coração durante as noites, durante as dificuldades que lhe sobrevierem, dos pensamentos. Confie no Senhor. Eu tenho que calcular para acabar um pouquinho antes. A confiança deve ser no Senhor. Hawker diz o seguinte: Senhor, olha a oração dele. Que seja a nossa oração. Senhor, dá-nos esse descanso tranquilo em Ti, para que, como Davi, deitemos em paz e dormamos todas as noites que vivermos, e que deitemos alegremente no momento aprazado, para dormir na morte e descansar em Deus. Portanto, meus irmãos, confiemos inabalavelmente no Senhor, olhando para Ele, descansando nele, sabedores de que Ele nos escolheu, nos separou para sermos o povo exclusivo do Senhor, como instrumentos, não instrumentos de corda, mas instrumentos de glória que viverão com Ele eternamente. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos falar com Deus depois de ouvirmos a exposição tão bela do Salmo 4 ao nosso coração. Que nós possamos olhar para o Senhor, esperar no Senhor e descansar no Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por